Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Hoje é a nossa terceira videoaula, dando continuidade, né, às nossas aulas, através desse mecanismo. Mas em breve tenho certeza que iremos retornar, né, às nossas aulas presenciais, em breve. E hoje vamos dar início à nossa segunda unidade, né? Vocês vão pegar o livro didático, abrir na página 70, no capítulo 4, até a página 74, fazer a leitura do texto e acompanhar o que a gente vai apresentar aqui agora, que eu vou apresentar aqui agora. E auxiliado com o livro terá a videoaula e o slide, viu? Para vocês ficarem afinadinhos sobre o assunto da Mesopotâmia, que iremos começar agora. Hoje, na nossa aula, iremos tratar do assunto Mesopotâmia e o crescente fértil. O que foi a Mesopotâmia, né? Pertencia a uma região localizada no Oriente Médio, que hoje é o atual Iraque, entre dois importantes rios, o Tigre e o Eufrates. E a palavra Mesopotâmia tem origem grega, que significa terra entre rios. Como vocês sabem, a sociedade naquele período, elas eram nômades, se tornaram sedentárias, procuraram rios e ali construíram suas aldeias. Essas aldeias evoluíram e se tornaram o quê? Cidades. É justamente essa região que iremos estudar agora. E a Mesopotâmia também é conhecida como o berço da civilização. Mas por que ela é o berço da civilização? Justamente por isso. Ela é o berço da civilização porque foi naquela região, entre os rios Tigres e Eufrates, que surgiu as primeiras cidades que a gente tem conhecimento. Como eu expliquei a vocês, a população buscavam as sociedades daquele período, eles buscavam o tempo todo viver próximas a rios, porque facilitava a sua sobrevivência e o acesso à água. E foi na Mesopotâmia que surgiu as cidades-estados, né? Nesse período, a Mesopotâmia possuía um expressivo conjunto de cidades. Essas cidades, lembrando que eram aldeias que evoluíram, né? Primeiro veio os clãs, né, as famílias, depois se tornou aldeia, depois se tornou cidades, chegando às cidades-estados. As cidades-estados mais importantes naquele período eram Nippur, Lagash, Uruk e Ur. Essas cidades, elas eram cidades fortificadas, também conhecidas como cidades-reinos. Elas eram todas muradas, né, para se proteger das invasões. As casas, algumas casas eram construídas fora, a maioria dentro, e ao redor dela tinha as plantações, os diques. É importante lembrar que nesse período aqui o homem ele já dominou a natureza, né, através de quê? Do domínio da agricultura e de quê? Da domesticação dos animais, ou seja, a agricultura e a criação de animais ficava ao entorno dessas cidades. E nessa cidade surgiu as classes sociais. Existia o escravo. O que era o escravo? O escravo, nesse período, como eu falei a vocês, existia cidades. Só que cada cidade era independente. Não existia uma união entre elas, não. Era uma cidade tentando o tempo todo ter o domínio daquela região. E elas se confrontavam. E o que acontecia? Quando uma cidade tinha mais força que outra, e ela ia lá e conquistava aquela cidade, aquele território, a população daquela cidade que foi invadida se tornava escravos. Então surgiu aí os escravos de guerra, né? Existiam os camponeses, que eram, como eu falei na aula anterior, né? Enquanto que na cidade existia o comerciante, o artesão, no campo estaria o camponês, né? O artesão, o comerciante, esses são as classes sociais da cidade, né? Os guerreiros, o que eram os guerreiros? Era uma classe que sua função era proteger a cidade. Eles não trabalhavam no campo, eles não trabalhavam no comércio, eles não eram artesãos.
a função deles era o quê? Proteger aquela cidade de uma possível invasão. Ou eles tinham uma função também de invadir território, de conquistar terras. Aí eles não trabalhavam. Eles não tinham a função de ir para a roça, de ir para o campo. A função deles era de proteção. E tinha o sacerdote. O sacerdote, ele tinha uma função política e religiosa, né? Porque ele exercia o controle político e econômico. O sacerdote, a figura do sacerdote, a gente vai ver daqui a pouco, com os sumérios, ele tinha uma função de um funcionário dos deuses. Ele era um funcionário na terra dos deuses. Ou seja, todo mundo deveria trabalhar em sua função. Ele não trabalhava, não exercia nenhuma função, a função dele era comandar. Ele controlava o comércio, o excedente de produção, ele tinha um controle sobre isso, era uma pessoa muito sábia, tinha acesso às escrituras, ele sabia, tinha um domínio da escrita, isso já era uma vantagem enorme sobre as outras classes, e ele controlava, ele tinha a função também de mandar construir obras públicas. E as cidades-estados, elas exerciam um controle político e econômico sobre a região. Aquelas aldeias se transformaram nessas cidades, apesar de ter esse líder, mas cada cidade tinha o seu líder. Cada cidade tinha o seu líder, tinha o seu sacerdote, sua figura principal. E era o tempo todo uma querendo dominar a outra, conquistar a outra. Por causa de quê? De terra e água. E as primeiras civilizações dessa região foram as quais? Foram os povos sumérios, foram os acádios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Hoje, nessa aula de hoje, iremos estudar só os sumérios e os acádios. Esses três irão ficar para as próximas aulas. Quem foi o povo sumério, né? Foi a primeira civilização que se tem notícia na história. O povo sumério são os primeiros povos a termos relatos de civilização. Como eu falei a você, olha, o líder religioso e político era o Pátese. O Pátese era uma figura, cada cidade suméria tinha um. Ele era o representante de Deus aqui na Terra, como eu falei há pouco. E ele era também o político. Ele era também político, ele tinha uma função política. Ele comandava as obras públicas. Quais as obras públicas, professor? As obras públicas eram construir diques, porque os rios, quando enchiam, aquela região era muito produtiva por isso. Os rios enchiam, quando secavam, deixava a terra fértil para a plantação. O pessoal ia lá, plantava, a sociedade da época ia lá, plantava, e com isso tinha grandes colheitas. E com essas grandes colheitas, provocava o quê? O excedente de produção. O excedente de produção levava a quê? Esse excedente era levado para a cidade e lá era vendido, surgindo o comércio, como falei a vocês. E surgindo a moeda. E eles tinham uma religião. Qual era a religião deles? Politeísta. O que é politeísta? Acreditava em vários deuses. Eles não eram monoteístas não, como somos hoje. Hoje, o cristianismo prega o quê? O monoteísmo, a crença em um único Deus. Nesse período aqui, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E eles tinham um templo. Hoje, qual é o nosso templo? A igreja. Naquele período, qual era o templo? O zigurate. O zigurate era um templo que ele ficava no centro da cidade. Esse templo ele era utilizado tanto para fazer sacrifícios e fazer oferendas para os deuses, e ele também guardava o excedente de produção. Ou seja, além dele ser um templo religioso, ele era um templo para o comércio. Ou seja, quem é responsável por esse templo? O Pátese, que era o líder religioso, né? e o líder político. E os sumérios, eles foram responsáveis pela transformação histórica da humanidade. Através de quê? Da escrita cuneiforme. Foi através do sumério que teve a divisão entre a pré-história
e a história. É considerada a escrita cuneiforme a primeira forma de comunicação humana. Ah, professor, mas existia as pinturas rupestres. Ali era uma forma, né, que as pessoas utilizavam para se comunicar, de mostrar, eles através de figuras, eles representavam o seu dia a dia. Aqui não. Aqui eles tinham símbolos cunhados em barro, ainda não era papel, era cunhados em barro, figuras geométricas, e essas figuras geométricas representavam letras, representavam números, né? Isso foi considerada a primeira escrita da história. Só que os sumérios, devido toda essa circunstância de querer sempre uma cidade estar no poder e a outra sendo submissa, uma sempre invadindo a outra, provocando toda essa instabilidade, o que foi que aconteceu? Os sumérios foram enfraquecendo ao longo do tempo, eles foram enfraquecendo e povos foram invadindo. E o primeiro povo a invadir e a conquistar a região a qual pertencia aos sumérios foram os acádios. Os acádios, eles invadiram as cidades-estados, e o rei Sargão I foi o responsável pela unificação. Em vez de cada cidade ter sua independência, como era lá nos Sumérios, ele unificou todas, se tornando assim o primeiro estado consolidado da história da humanidade. Todas as cidades pertencentes a um único estado, a única figura. Só que, contudo, os acádios também sofreram com invasões. Os guts eram povos também nômades, invadiram a região da Mesopotâmia em busca de água, né, e de terras, e acabou que os acádios foram, vamos dizer assim, perderam seu território. Pouco se tem relatos dos guts, né, e os acádios também, poucas informações tem deles, dialeto, essas coisas foram perdidos. E eles, quando foram invadidos pelos gutis, perderam a hegemonia, e assim surgiu um novo império. Surgiu o primeiro império babilônico, que iremos adentrar esse assunto na próxima aula. E por fim, chegamos aqui ao fim dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui um recadinho para vocês, né? O sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia, né? De Robert Kaller. Então, fica aqui meu recado. Fique em casa. Se for sair, use máscara, viu? Fiquem com Deus.